Opa galera, beleza? Aqui quem está falando com vocês é o Gustavo em mais um vídeo no canal Cruzeiro News. Bom, no vídeo de hoje iremos falar sobre o primeiro treino de Filipão pelo Cruzeiro, além da provável escalação para o duelo de hoje contra o Operário, condições de pagamento de Orejuela para que o Grêmio compre os seus direitos econômicos ligados ao Cruzeiro, além do interesse do Cruzeiro na contratação do meia Moisés e o que tem de verdade nessa história. Mas antes de começarmos, já deixe seu like, se inscreva no canal para receber mais conteúdos como esse. Iremos começar falando sobre Filipão, onde ele começou a trabalhar na Raposa de forma oficial nesta segunda-feira, e o treinador que comandou o seu primeiro treino na tarde de ontem em Curitiba. E essa atividade que marcou assim o encerramento da preparação para o duelo contra o Operário, que ocorrerá hoje às 9h30 pela 17ª rodada da Série B. Mas enfim, Luiz Felipe, que foi contratado como técnico da equipe na última quinta-feira, mas estava desde então acertando alguns detalhes da sua mudança do Rio Grande do Sul para Minas Gerais. E nesse jogo de sexta contra o Juventude, o auxiliar técnico, que foi Carlos Pracidelli, estava assim no Mineirão. E para o duelo de hoje, Filipão não contará com Manuel e Daniel Guedes, que vinham sendo titulares, onde o zagueiro está com corona e tudo mais, enquanto o lateral direito cumpre suspensão por conta do terceiro cartão amarelo que levou contra o Juventude. Em contrapartida, o treinador terá à disposição dos laterais Matheus Pereira e Patrick Bray, que foi reintegrado ao elenco. Eu também falei sobre isso no vídeo de ontem, onde trouxe algumas atualizações sobre o meia Marquinhos Gabriel, Patrick Bray e Matheus Pereira. Mas enfim, sem Daniel Guedes, que vinha jogando assim na lateral esquerda improvisado, Matheus Pereira, recuperado de Covid, irá entrar pela lateral, e com Rafael Luiz atuando assim na lateral direita. Mas enfim, sendo assim, a provável escalação para o Cruzeiro nesse duelo terá Fábio no gol, Luiz na lateral direita, Kaká e Ramon na zaga, além de Matheus Pereira na lateral esquerda. Na volância, com Felipe Machado ou até mesmo Jadson, e o outro é Jadson Silva, além de Regis centralizado na meia, Ailton na ponta direita e Arthur Kaique na esquerda. E pode até mesmo Filipão optar por colocar Maurício na ponta esquerda, já que ele ia jogando nessa posição e tudo mais, até mesmo quando Anderson Moreira foi contratado. E mais uma vez, Marcelo Moreno deverá entrar assim, centralizado no ataque. Mas realmente ainda não tenho certeza sobre o Marcelo, que pode assim optar por Zé Eduardo ou até mesmo Sassá, ou seja, só assim para saber o que esperar do treinador no restante dessa temporada. Com apenas 2 vitórias nos últimos 15 jogos, contando inclusive com aquele duelo contra o CRB na Copa do Brasil, o Cruzeiro estreará o 4º técnico nessa atual temporada. Mas enfim, falando sobre a Série B, estamos na 19ª colocação e seria muito importante uma vitória hoje para assim podermos sair do Z4, que chegaríamos ao menos aos 16 pontos e empurraria o Náutico, que tem 15 e está na 16ª posição. E falando sobre o Operário, eles que estão muito bem no campeonato, até melhor do que eu esperava, com 22 pontos somados até aqui. E briga assim por uma vitória dentro de casa para chegar à 5ª colocação. E vocês, o que esperam dessa partida? Deixe aqui o seu palpite nos comentários e quem acertar eu irei comentar e falar o seu nome e seu placar no próximo vídeo em que for falar sobre escalações e tudo mais. Temos que falar também sobre Orejuela, onde o presidente do Grêmio, Romildo Bolzan, já declarou a intenção do clube em garantir os 50% dos econômicos do lateral direito Orejuela, que possui apenas 25 anos. O jogador, que pertence ao Cruzeiro e está emprestado assim ao tricolor gaúcho até o fim desse ano. E em dezembro, o Clube do Sul poderá assim exercer a opção de compra e garantir um novo vínculo com o colombiano. Mas enfim, o Super Sports trouxe uma notícia nessa segunda-feira falando desse contrato e alguns detalhes da nova proposta apresentado ao Cruzeiro nas últimas semanas.
Em documento assinado no início desse ano, o Cruzeiro assim fixou 50% dos direitos econômicos de Orejuela em 3,5 milhões de euros quando foi emprestado ao Grêmio. E desse montante serão reduzidos os 150 mil euros que o Grêmio pagou pelo empréstimo do jogador. O valor, portanto, será assim de 22,1 milhões. E esse acordo dá ao Grêmio a condição de fazer o pagamento em até 24 meses. Ou seja, que sem dúvidas irá prejudicar muito o Cruzeiro e que até ficou muito fácil para eles comprar, falando a verdade. E uma opção do Cruzeiro é acertar a antecipação do dinheiro com algum banco. Ou seja, o Cruzeiro poderia assim perder um percentual desse recurso e já garantiria assim esses pagamentos que serão parcelados em 24 vezes já no bolso, nem que seja em uns 19, 18 milhões de reais, que sem dúvida seria muito interessante para a Raposa nesse atual momento em que vivemos. Mas enfim, o Grêmio que ainda tenta convencer o Cruzeiro a reduzir esses valores e também as parcelas. De acordo com o site Super Sports, a primeira oferta que foi enviada à Toca da Raposa, o Grêmio desejaria pagar apenas 12 milhões de reais em 12 parcelas mensais de 1 milhão. E o Cruzeiro, que geralmente não comenta negociações que não foram concretizadas e tudo mais, afirmou por meio de uma assessoria de imprensa que não recebeu nenhuma proposta do Grêmio por Orejuela e tudo mais, mas enfim, vale lembrar que o aporte feito pelo Cruzeiro para contratar Orejuela no fim de 2019 foi mais uma vez de Pedro Lourenço dos Supermercados BH, e naquela oportunidade ele desembolsou cerca de 6 milhões de reais para adquirir metade dos percentuais do colombiano. Ou seja, até mesmo se o Cruzeiro vendê-lo, sem dúvidas, por exemplo, se fosse ali pegar uns 18 milhões, contando já com uma intermediação do banco e tudo mais, ao menos uns 8 a 10 milhões de reais iria para Pedro dos Supermercados BH e o Cruzeiro lucraria apenas 6 milhões nessa negociação. O que não é tão mal, visto que ele poderia ter saído de graça e não receber absolutamente nada, mas sem dúvidas o Cruzeiro tem que manter uma quantia em dinheiro em caixa para poder assim contratar jogadores promissores, como foi no caso do colombiano no ano passado. Mas enfim, Orejuela, que chegou do Cruzeiro no início do ano passado, chegando do Ajax da Holanda, e eu nem tinha muita expectativa sobre ele, para falar a verdade. E por aqui foram 35 jogos e marcou 2 gols pelo Cruzeiro. E, além disso, contribuiu com 4 assistências. E pelo clube gaúcho já atuou em 21 partidas e vem sendo o titular absoluto de Renato Portaluppi. E vocês acham que o Cruzeiro deveria vender Orejuela a esse valor de 22 milhões de reais, ou seria assim melhor aumentar esse preço ou até mesmo contá-lo com um colombiano para o ano que vem? Deixe aqui a sua opinião nos comentários. E por fim, temos que falar sobre Moisés, onde na tarde dessa segunda-feira foi especulado por algumas páginas e sites que o Filipão havia indicado o meia como novo reforço da Raposa. Mas enfim, ele que já trabalhou com técnico lá no Palmeiras entre os anos de 2018 e 2019, e por lá foram no total com o Filipão 75 partidas e apenas 4 gols marcados. Mas enfim, Moisés, que possui 32 anos de idade e começou a sua carreira no América Mineiro lá em 2008. E logo depois disso teve destaque pelo Boa Esporte, Portuguesa, pelo futebol da Croácia até chegar no Palmeiras em 2016, onde por lá contou uma Copa do Brasil, além de um Campeonato Brasileiro. E sem dúvidas foi um dos melhores jogadores que passou por lá nessa última década. Mas vale lembrar que atualmente ele está no futebol chinês e sem dúvidas deve receber um salário muito bom, já que nesse ano de 2020 foram 15 jogos e 1 gol por lá. E está no clube chinês desde 2019 e vem tendo até uma certa constância nos últimos jogos, atuando na última partida que ocorreu nesse sábado. Ou seja, acho que nesse momento é praticamente impossível a sua contratação, somente se fosse assim por empréstimo e o time chinês pagando boa parte de seu salário. Mas enfim, é até verdade isso, que sem dúvidas alguns jogadores serão indicados por Filipão, que já devem ter trabalhado com ele no Palmeiras e tudo mais. E lembrando que o Cruzeiro ainda segue no mercado para a contratação de um novo meia, que nessa posição temos poucas opções para a sequência dessa temporada. Moisés, que possui 32 anos de idade e é destro,
e também tem 1,84 de altura, ou seja, é um meia muito alto, até mesmo para os padrões do futebol brasileiro. E caso ele seja contratado, seria assim uma boa opção para o Cruzeiro? Deixe aqui a sua opinião nos comentários. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Muito obrigado a todos por terem assistido até aqui e até mais.